É uma outra história que também aconteceu nesse final de semana, que deixou a todos assim chocados. O mecânico saiu da oficina. Escuta só isso aqui. A doutora Márcia vai conhecer a região e vai entender essa história e vai poder ajudar a gente. O cara saiu de uma oficina ali na região do Auer com uma viatura da polícia, um mecânico, doutor. Claro que não tinha autorização, né? O carro estava lá no concerto. Se eu não me engano, tem ali, inclusive, um galpão que eu acho que atende ali aquelas viaturas da polícia. Eu não tenho bem certeza disso, talvez a senhora possa me confirmar. E ali é o seguinte, ele pegou esse carro, segundo informações que a gente tem, sem autorização, e no caminho a viatura foi atingida por um carro que furou a preferencial, tá? Era uma família de São Paulo que não conhecia a cidade, não conhecia a região do Auer do Boqueirão. Nesse carro estavam... Duas pessoas que estavam no carro da família morreram. Mas apesar de ter muita coisa errada nessa história, quem mora na região do Auer, quem passa por ali na região do Auer, assim como eu, garante que a mudança recente no sentido da rua pode ter contribuído para a tragédia. E aí eu quero falar com a Thaís, porque ela conversou com moradores ali da região e traz mais informações para a gente desse acidente que aconteceu nesse final de semana. Thaís, bom dia. Oi, Jasson, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Jasson, é o tipo de caso que quem mora na região já estava temendo que acidentes graves acontecessem. Inclusive, já ligaram para a Prefeitura de Curitiba, já estavam pedindo que a sinalização melhorasse nesse ponto. O binário foi implantado no mês de agosto e desde então muita coisa mudou naquela região. A começar pela velocidade. Vocês vão ver agora na reportagem, tem muito motorista que não respeita a velocidade. Ali é de 40 km por hora, mas tem gente passando muito acima. Assista a reportagem. Alguns segundos de desatenção, a batida acontece. Uma árvore é arrancada. Os carros quase vão parar no muro de uma casa. No carro prata estava uma família. O veículo preto é uma viatura descaracterizada da Polícia Civil. Mas quem estava no volante não era um policial. A Polícia Civil confirmou que a viatura é da corporação e foi retirada da oficina irregularmente por um mecânico. A viatura vinha por essa rua aqui. Já o carro da família estava nessa via, furou a preferencial e provocou o acidente. Veja a imagem mais uma vez. Um carro cruza a preferencial. Segundos depois, vem o veículo da família. No carro prata estava uma família de São Paulo. 4 pessoas que vieram a Curitiba a passeio. Um casal, uma criança de 6 anos e uma adolescente de 15. Os adultos morreram. Um homem de 36 anos e uma mulher de 37. Depois do acidente, essas calotas, ou tartarugas, como também são chamadas, foram colocadas aqui. Mas antes disso, todas essas sinalizações são novas para os motoristas. A rua Coronel Antônio Ricardo dos Santos passou a ter sentido único recentemente. O Conselho Comunitário de Segurança do Auer já havia solicitado melhorias no cruzamento, temendo acidentes graves. Como tem muita mudança, veio essa mudança aí do binário, então foi colocado alguma sinalização, mas nós solicitamos que eles tivessem colocado mais. Por que vocês estavam pedindo? Vocês sentiram que era perigoso ou já tinha acidentes acontecendo ali? Sim, já ocorreu um acidente ali, não foi tão grave como esse último, e como outros cruzamentos também, né, nessas alterações aí de vias, a gente busca sempre melhorar. Então buscar essas melhorias para que diminuam a possibilidade dos acidentes. Na rua onde vinha o carro da família, a Isaías Regis de Miranda, a velocidade é de 40 km por hora. Mesma velocidade da rua Coronel Antônio Ricardo dos Santos, a preferencial. Encontramos placas indicando a velocidade permitida a cerca de 300 metros do local do acidente. Mesmo assim, muitos motoristas passam acima da velocidade. Antigamente a preferencial era aqui, né? Só que quando mudou, tem vários acidentes. Tanto que até na minha firma, no grupo, eles mandam aqui, que teve já... Semana passada foi um piá de bicicleta aqui. Daí seria bom se eles invertessem, porque já vem 3 quadras de lá na preferencial, né? O que o senhor acha desse cruzamento aqui? É um pouco complicado aqui, mas melhorou, né?
tá melhor do que antes, na verdade, né? O seu Claucir tem uma empresa na esquina do cruzamento. Quando ele mudou para cá, há 3 meses, a rua não era mão única. Ele conta para a nossa equipe de reportagem que o local está perigoso. É muita velocidade, né? Falta de um redutor para diminuir essa velocidade, né? Então é muito perigoso mesmo. A melhoria no trânsito, não é, Thaís? Se faz necessário, mas é importante também, né, e se faz também necessário, melhorar a sinalização. Junto com o trânsito que você melhora, muda os fluxos para que os veículos possam fluir mais rapidamente não quer dizer correr mais. É que o fluxo, né? É uma constante. É uma constante. Não quer dizer que arrumou a rua, que a rua está bonitinha, que está asfaltadinha, que vira pista de corrida. Não pode. Não é assim. Agora, aqui nesse caso, nós temos alguém que saiu com o carro de maneira irregular de uma oficina, ou será que estava testando o carro? Foi sábado, 4h30 da tarde. Tinha autorização para fazer esse teste na rua? Não tinha. Ele estava na preferencial, é verdade. Né? O carro de fora não conhecia a região. Faltava o quê? Sinalização. Sinalização? Ô, Thaís, só foi posto ontem, domingo, é? Exatamente, Jason. Depois que o acidente de trânsito aconteceu, aí sim que apareceram as equipes lá para a instalação dessas tartarugas, né, para a instalação dessas peças na rua. Certamente, se tivesse sido colocado antes, claro que isso força o motorista, porque apesar de ter a placa do pare, já tem também o pare no chão, reforça para o motorista dar aquela segurada na hora de passar. E se a gente perceber bem nessa imagem de câmera de segurança, Jason, antes do carro da família passar nesse cruzamento, tem um outro carro que passa segundos antes. Então a gente pode imaginar algumas situações que aconteceram ali. De repente esse motorista, que é de São Paulo, viu que o motorista da frente passou no cruzamento, imaginou que também dava, o que está errado, porque ele precisa parar ali e olhar para os dois lados, né? Ou já que nesse caso é um sentido só, é claro, olhar para o lado e aí sim fazer o cruzamento. Então, o motorista que estava, né, infelizmente morreu, né, o motorista dessa família de São Paulo, fez algo errado porque passou numa preferencial sem olhar para o lado. E claro, se você também perceber nessa imagem de câmera de segurança, o rapaz que está conduzindo essa viatura descaracterizada da Polícia Civil também está acima da velocidade. A gente não precisa ser especialista para olhar nessa imagem e perceber que não parece que está a 40 km por hora, Jason. E é exatamente isso que nos assustou bastante hoje pela manhã, eu e o Flávio Pereira, quando a gente estava produzindo essa reportagem. Me lembrou muito um cruzamento que a gente já acompanhou, acidentes, infelizmente, em São José dos Pinhais, Jason. Você deve lembrar também. A gente fica bem pertinho ali da sinalização de pare, olhando o motorista e o comportamento do motorista. Muitos deles chegam na pontinha, já vão colocando o carro para frente e vai naquela, vai que dá, só que não dá. Se quem tá vindo nessa rua ali da lateral não respeitar a velocidade de 40 km por hora. A Polícia Civil, Jason, por meio de nota, confirmou pra gente que o Megane envolvido no acidente era uma viatura descaracterizada da corporação, que deu entrada em uma oficina para conserto na sexta e que neste sábado o carro foi retirado irregularmente, como eu falei na reportagem, da oficina por um dos mecânicos. Ele usou o carro sem autorização e se envolveu no acidente, segundo a Polícia Civil. Nesse cruzamento, então, nós já mostramos ali que vários acidentes já estavam acontecendo, existe essa preocupação por parte dos moradores. Já são que bom que colocaram essas tartarugas ali para dar uma segurada, mas mesmo assim está perigoso. Sobre essas duas pessoas que morreram, um homem de 36 e a mulher de 37. Eles serão enterrados em Diadema, em São Paulo, então, porque são pessoas de lá, Jason. Tem um ditado, né, que diz antes tarde do que nunca, mas é triste a gente ter que ver alguém perder a vida, né, para de repente uma atitude como essa, que talvez até estivesse já nos planos da empresa que realizou a obra, nos planos da prefeitura, de colocar essas tartarugas. Mas por que não colocaram antes, já da realização da obra? Porque me soou inclusive estranho fazer isso no domingo, né? Será que estava planejado isso? Será que não era melhor se tivesse colocado essas tartarugas antes? Porque a obra, me parece, eu passo por ali, já faz algum tempinho que essas obras foram encerradas ali. De pavimentação, de sinalização, de rua que vai, de rua que vem, né? Então faltava realmente essas tartarugas. Tem a questão do GPS também, gente de fora, né? Às vezes prestando atenção no GPS, o próprio GPS às vezes não está ainda atualizado, tem tudo isso. O fato é que nós temos duas pessoas que vieram a Curitiba passear
se divertir, visitar parentes, amigos e voltar no caixão para casa. Jason, se a gente estivesse falando de pessoas que residem na região ou que conhecem, poderia ser, era o costume de que antes a preferencial era outra. Nesse caso, são pessoas que vieram de fora, tem que prestar uma atenção na sinalização. Então, sim, a sinalização não foi o suficiente para que eles pudessem evitar esse acidente. Este é o ponto 1, a visualização sobre como aconteceu o acidente e, infelizmente, com a morte de 2 pessoas. Mas a segunda situação em relação à viatura, já há alguns anos, embora exista ali na região do Auer o STM, que é o Serviço de Manutenção e Transporte, né, da Polícia Civil, essas manutenções agora são feitas todas por empresas terceirizadas. Então, ele estaria, sim, numa oficina particular. Muito bem, Thaís Travessoli, obrigado pela sua primeira participação no nosso Balanço Geral de hoje, que tem muito mais para você.